Boa noite, pessoal. Bem-vindas, bem-vindas, todos. Depois dessa musiquinha, dessa meditação, tudo entregarei, tudo deixarei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Né? É forte, né? É simples e é forte, né? É forte. Ela puxa uma energia devocional, né? Ela traz um gás, vamos dizer assim, devocional, que, que inspira, né? Inspira essa plataforma, né? Que bom. Bora lá, povo. Eu brinquei com a Ananda, eu falei com a Ananda aqui. Se a Ananda lembra o povo de que se não tem pergunta, não tem dacha. Ou se não tem algum comentário, se não tem ninguém falando nada, não tem. A gente só traz as bênçãos em formas de bênçãos etéricas, fenomênicas. Pegando o gancho aí da música, né? Engraçado que ela me fez lembrar de um... Vou ver se a Sheila chega aqui para me arrumar a foto, para mandar para vocês. Mas lá, um dia nós saímos de casa com o carro na intenção de ir para Capivari, para ir em alguma das cachoeiras ali da região. Mas no caminho deu na telha de não ir para Capivari, de ir para o Cerro. E fomos para o Cerro. E no meio do caminho deu na telha de parar em 3 barras, que tinha uma igrejinha, a gente viu que tinha uma cascatinha, olhamos no Google Maps, paramos lá. E lá no meio da cascatinha tinha um senhorzinho de 87 anos, no meio das pedras lá, sozinho, com a peneirinha, nem estava com a peneira, não, estava mexendo na terra lá e tal, eu fiquei olhando ele, eu cheguei, cumprimentei, e ele estava lá procurando diamantes, estava fazendo o trabalho dele, né? Assim, eu nem sei se eu consigo contar de tantas histórias, né? Foram umas 3 horas que nós ficamos lá, praticamente só ouvindo ele, né? Só ouvindo como que ele estava ali em total devoção, né? Toda a fala dele, o tempo todo, em todo momento, né? Contando como que todas as histórias da família, os 14 filhos, os 7 já formados, e aí em todas as falas dele, ele falando de Deus e como que isso é importante, é necessário, e enfim, tem tudo a ver aí com o assunto, né? Com a fala, acho que a primeira da entrega, né? Da gente, é um exercício que tem sido meu, de ouvir mais o que sentir mais, né? Em vez de só planejar e executar, sentir. E nesse caso lá dessa caminhada, de parar, conversar, ouvir, né? O exercício também da escuta, que para mim é importante. E ver a entrega assim, ele, cada história dele, né, inclusive que ele nem precisava estar ali, ele não, os filhos criados, ele tem casa em Belo Horizonte, em Diamantina, e ele está lá sozinho, com 87 anos,
E lá pegando e tô aqui, se você sair bem, se não sair tá tudo bem também, tô procurando e eu gosto e eu fico feliz e eu só sei que eu vou morrer em algum momento mesmo, tá tudo bem e tal. E, enfim, foi um grande aprendizado. Eu vou, assim que a Sheila chegar aqui, vou ver se eu consigo uma foto, aquela que tá na máquina dela, eu mando para vocês aí. Que lindo, é isso mesmo. É uma total devoção da, de enxergar, né? Enxergar esse sagrado em tudo, né? Enxergar esse sagrado no simples, enxergar o sagrado no ofício, se enxergar sagrado, se entregar a isso. Que bom, que bom, que lindo compartilhar. Me lembrei aqui do primeiro senhorzinho que a gente se encontrou também aqui na Bahia, o seu Pindoca. Seu Pindoca, eu contei uma história também do seu Pindoca aqui, mas eu vou deixar a Nanda contar a história do seu Pindoca, porque ela estava comigo. Sério? Porque minha memória, os anos vão se passando, minha memória não é mais a mesma. Boa noite, gente. Olha, Nanda, o senhorzinho lá tinha 87 anos e ele se lembrava das histórias toda da vida dele, viu? Sim, é de outra geração. Eu sou de uma geração mais nova. Mas seu Pendoca foi incrível, né? É incrível. A gente estava saindo da chácara, eu ia falar chácara, voltando para casa, ou vice-versa. Não, acho que foi voltando para casa. E eu nem lembro por que a gente parou ali em frente ao seu Pindoca, mas tinha uma mangueira enorme na frente da casa dele. E mais para trás tinham outras plantações, né? Ele plantava feijão, cana, um monte de coisa lá. E aí, cara, eu não lembro exatamente o porquê a gente desceu ali. A gente desceu Mas ali porque foi o seguinte, seu Pindoca estava andando na rua. Lá no finalzinho dos cacha-prego, né? De tudo assim. E aí a gente perguntou pro seu Pindoca, falou assim, tudo bem com o senhor? Estava querendo pegar umas mangas. O senhor sabe onde é que tem manga aqui? Ele, oxe, eu tenho uma mangueira carregada lá em casa, me segue aqui. Aí lá foi o seu Pindoca na frente. Foi por isso que a gente parou lá no seu Pindoca. verdade, ó. Peraí, sabia que eu esqueci de alguma coisa. E aí nós fomos seguindo o seu Pindoca. Tinha uma mangueira enorme na frente da casa dele, carregado de manga. Mas antes de pegarmos as mangas, ele foi nos mostrar a explotação dele lá na frente. Na verdade, ele chamou o Saulo para ver, porque nesse momento o Saulo também falou de cana, perguntou se ele tinha cana e tal, né? A gente estava buscando cana para plantar lá na nossa agrofloresta, na Casa de Barreiras. E aí eles foram e eu fiquei mais para cá conversando com a filha dele e tal. E depois, acho que estava demorando muito, eu fui lá ver, né? Tinha um monte de coisa. E tinha uma jaca imensa, tinha umas jacas desse tamanho. Eu cheguei a tirar foto com a jaca e ele ria horrores, porque ele dizia que todo mundo que chegava lá queria tirar foto com a jaca, né? Nesse dia também o Saulo se cortou, né? Tirando lá a escana e tal. E, e aí, quando a gente estava voltando, ele fez assim, peraí que vocês vão levar manga. Eu nunca vi chuva de manga. Seu Pindoca, no auge de seus 80 e poucos anos, parecia um garoto de 15. Ele subiu naquela árvore parecendo um macaco. Rápido, rápido, rápido.
e sacudia os galhos enormes da árvore. E caía manga. A gente, ai, cuidado. Pega, pega, pega. E aí a mulher, a esposa dele, deu várias sacolas pra gente colocando, né? Cortando no chão as mangas. Não, tem pouca ainda, peraí. Aí ele ia e sacudia a mangueira. E deixou uma super lição, né? Que eu ainda não aprendi, porque eu sou de toda a vitalidade, de toda a disponibilidade, de toda a confiança. Porque imagina, né? Pessoas que ele nunca tinha visto na vida, e parou ele ali pedindo uma informação. Simplicidade, humildade. Até hoje a gente lembra, né? Do seu Pindoca, da história do seu Pindoca. E também não teria como, a gente ficou acho que 3 meses comendo manga. Uns 3 meses, tudo de manga, né, cara? É o que eu lembro da história do seu Pindoca. Nunca mais a gente retornou, né? Viu o seu Pindoca, apesar de voltar ali naquela região várias vezes, mas com certeza essa história está viva. Vai ficar viva aí, porque acredito que é o que a gente leva, né? São essas experiências que a gente traz, que a gente carrega, essa experiência. É como as pessoas marcam a gente, né? E aí, eu queria emendar em outro assunto, se ninguém tiver pergunta. Alguém tem pergunta? Porque eu necessariamente não tenho, mas me veio de contar aqui outra história. Posso continuar? Aproveitando que eu vi o Tutu ali, vamos falar das nossas crianças? Como vão as crianças de vocês? A minha está cada vez mais presente. E é muito interessante porque eu grito, esperneio, choro e eu vejo que eu estou ali, gritando, esperneando, chorando, e mesmo assim eu grito, esperneio e choro. E brigo. Ai, ai. E trago essa reflexão, né? O quanto a gente de fato consegue ver e mesmo assim a gente deixa ela se expressar e talvez precise deixar, já que ela não se expressou durante tanto tempo, né? Durante todo o tempo, enquanto era uma criança. E esses dias aconteceu um fato bem interessante, que é o conto da faca. Era uma vez uma criança, tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e estava na hora do almoço. E a mesa estava posta com os lugares dos adultos, os lugares da criança, o lugar da criança. E do lado de cada prato dos adultos tinham 2 talheres, um garfo e uma faca. No lugar da criança, do lado do seu prato, tinha um garfo e uma colher. Não tinha faca, afinal de contas, uma criança de 5 anos não precisa de faca para cortar sua comida. Caso fosse necessário, algum adulto ia cortar para ela. E a criança, com muita fome, não quis esperar os adultos irem para a mesa. E foi lá. A mesa já estava lá com a refeição, né, só para colocar no prato. E ela se serviu. Só que o prato que estava sendo servido precisava ser cortado. E aí? Como aquela criança de 5 anos ia fazer se não tinha nenhum adulto na mesa? Mas aí chegou um adulto, mas ela não pediu ajuda para o adulto. Ela viu que ela estava sem faca, mas ela viu que do lado tinha uma faca. Então o que foi que ela fez? Ela pegou a faca. Afinal de contas, ela tinha uma mão, ela já viu os adultos cortando a comida, né, o que precisasse ser cortado, e ela tinha certeza que ela ia conseguir. E pasmem, ela conseguiu. Ela pegou a faca
e foi lá no seu pratinho, com a ajuda do garfinho, e cortou sua comidinha. Bem, chegou um outro adulto, sentou do lado dela, colocou a comida no prato e viu que precisava cortar aquele alimento com uma faca. Olhou para o lado, tinha somente um garfo. Cadê a faca para cortar a comida, né? O adulto pensou. E aí o adulto olhou em todos os pratos que estavam na mesa, em todos os lugares. Tinha um lugar que ainda não estava ocupado, com o garfo e com a faca. Tinha o outro adulto que estava usando a faca. E tinha a criança, que também estava usando a faca. Porém, aquela faca não era necessariamente dela, porque as crianças não precisam de faca para se alimentar. Então, o adulto não pensou duas vezes. Com certeza, essa é a minha faca que essa criança pegou. Então, esse adulto pegou a faca que a criança estava usando e começou a cortar o seu alimento. E a criança, de repente, sentiu falta da sua faca e falou: cadê a minha faca? Tchan, 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 tchan. Quem continua essa história? Ninguém? Podia ter um final diferente. O adulto falou assim: mas essa não é sua faca. Essa é a minha faca que você pegou. Não, é minha. Eu estava cortando. Eu usei essa faca. Você pegou a minha faca. A criança disse. E aí, o outro adulto que tudo observava, sem falar nada, soltou uma pérola. Duas crianças brigando pela faca. E é claro que a criança desaforada sempre tem uma resposta para dar. O adulto falou assim: duas crianças, uma mais velha e outra mais nova. Né? E a criança desaforada, o adulto criança desaforada, respondeu: não tão mais velha assim. Talvez ela seja mais nova, eu seja mais nova do que a criança de 5 anos. Será que vocês adivinham quem são os personagens dessa história? Vai ganhar uma estrelinha no Karma Bônus. Estrelando nessa história. Mas e a moral da história? A moral da história. Qual é a moral da história? Você não chegou na moral da história. Não chega no Ainda final, não. falta. É suspense. É Ah, tá. suspense. Porque aí vem a moral da história que eu vou entregar os personagens. Estrelando essa cena, Caiça! A criança de 5 anos. A adulta criança. Ananda! No lugar que estava vazio, não tinha sido ainda ocupado,
Angélica! E o adulto que tudo observava, O pai está online. 24 horas por dia. e meia. E aí o Saulo, né, que tudo observava. Aí eu falei assim pro Saulo, mas talvez esteja na hora, ela já esteja na idade de aprender que cada lugar do adulto tinha uma faca. Então, se ela estava precisando... se ela estivesse precisando que algo tivesse cortado, ela podia pedir para o adulto, né? Ou pegar uma faca onde ela sabe que tem faca para pegar. Aí o Saulo falou assim, ela é uma criança que ela sabe que ela tem autonomia. Então, ela quis resolver, ela estava com um problema, e ela tem autonomia para resolver o problema. Ela não precisava pedir para um adulto se ela sabe que ela tem condições de resolver. E ela viu uma faca na mesa e ela pegou e usou. Por conta dessa autonomia que ela tem enquanto criança. Agora, você... Aí eu falei assim, ok, mas eu peguei a faca, né, que era minha, entre aspas, e se ela pedisse, eu ia pegar a faca aqui da Angélica, que estava ali sem usar, e ia dar para ela, que foi o que eu fiz, se eu não me engano, porque ela pediu a faca de volta, né, eu já tinha usado. E depois eu ia pegar uma faca para colocar no lugar da faca da Angélica. Aí ele falou assim, essa ação que você tomaria, ou vai tomar agora, por que você não tomou já de início? Quando você viu que sua faca não estava ali, você poderia ter pego a da Angélica, usado e depois deposto. Mas você preferiu pegar a que ela já tinha usado. Né? Se você, de qualquer forma, tomou essa ação agora, ou seja, ela pediu a faca e você deu a da Angélica, por que você não fez isso já de início? Para ter o atrito, né? Para ter a autoafirmação que a minha criança estava na razão. E eu percebi ali quanto dentro dessa criação, que no caso eu tive e todos nós com certeza tivemos, né, que é essa criação de podar, né, de podar as ações das crianças, como isso está tão enraizado que eu ainda tentei justificar essa ação que eu tive como algo que a criança precisava aprender, quando na verdade a minha criança, eu enquanto criança, é que fui podada durante tanto tempo, né? Pela criação desses adultos que também foram podados. E percebi o quanto é sutil e também difícil de compreender muitas vezes essas atitudes que eu tenho, né? Desse lugar, dessa criança ferida. Uma ação extremamente simples, né? Aparentemente banal, mas que me trouxe muito ensinamento. Porque o incômodo que vem, ele é bem perceptível. Como assim uma criança está fazendo isso? Né? E dessa forma, acredito eu que a gente, eu falo de modo geral, porque eu sei que isso acontece muito com todos que são adultos hoje, né, ou com 99%, continuo reforçando esse lugar que o adulto me colocou, né, que eu e reforçando com que a gente permaneça nesse lugar, né, não trazendo esse olhar de liberdade para a ação infantil.
a ação da criança. E é isso, que possamos ter autonomia nas nossas próprias ações e observar, né, o quanto a gente ainda quer ser melhor, quer comparar, né? Muitas vezes, sendo criança de 5 anos, junto com a criança que nesse momento tem 5 anos, mesmo sendo adultos. Então, enquanto adultos, o quanto nós ainda agimos a todo momento como crianças e não percebemos. E às vezes percebemos, mas continuamos nesse lugar, né, de querer é como se fosse uma autoafirmação, né, para querer ter razão, do querer ter razão. Chega a ser engraçado, né? Depois que passa, porque na hora é isso, ponto da faca. Gratidão, compartilhar intenso dos almoços desinteressados, né, dos contos. Gratidão. Alguém quer compartilhar alguma história? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma questão? Rapaz, já é Giovanni, isso que chegou ali. A Lê já compartilhou alguma coisa, a Ana também. Suriá, compartilhar algo. Traz algo para nós. Rapidinho, eu quero complementar aqui, que me veio como reflexão também, que eu trouxe esse exemplo, né, da criança que se manifestou ali em mim naquele momento, querendo se autoafirmar. Ah, não, você de novo não. Já foi. A criança presente aí. É a minha hora de compartilhar, é a minha hora de brilhar, não é mais sua. Mas me veio também que as crianças, né, elas também entram no lugar do medo, né, do medo do julgamento, o que é que vão falar de mim, e o adulto também, e aí eu estou trazendo em relação a mim mesma, inclusive, também, né? Então, em quantos momentos também é o lugar, não do querer se autoafirmar, mas eu querer se diminuir, né? Por conta também de histórias experienciadas, talvez, por essa criança, né, que não teve voz. Então, acho que dá para ampliar esse exemplo assim para vários aspectos, né, desse comportamento, do comportamento humano. Agora eu deixo a Lei, pode falar. Seu Pedro Garimpeiro de diamante, duvido nada que ele criou 14 filhos com a pedra que ele achou. Vamos lá, pessoal, vamos trazer alguma coisa para nós. Vamos trazer. Bora que bora. Não, ninguém. Todo mundo bem, sem sofrimento. Tá todo mundo já com a auréola na cabeça. Ei, gente. A Jaiante eu tô vendo aqui já dela. Assim, se você pudesse falar um pouquinho sobre o lance da comparação, porque, tipo, comparação, né? Tá me vindo aqui, que a Nanda trouxe, e a gente sempre entra em contato, tipo, é algo, seja história, seja experiências das outras pessoas, ou nossas mesmas, que a gente acaba, de alguma forma, comparando, né? E aí, eu pego muito, até o que você trouxe da música e tudo mais, em termos da entrega.
E aí eu estou falando de mim, até no sentido com relação à sua própria trajetória, até mesmo da Ananda, com relação à entrega, né, no serviço abnegado, por exemplo, essa questão da devoção. E, tipo, às vezes é muito difícil não entrar numa comparação. Não no sentido de competição, mas no sentido, assim, de caramba, o que eu considero ainda ser o ideal, ou, sabe? É nesse sentido, assim. E essa coisa da não comparação, pelo menos, assim, é porque é uma coisa que você tem ali, existe uma história, existe uma experiência acontecendo, aquilo é conhecido, aquilo é o que acontece, né? E, tipo, acho que entra muito também no que eu idealizo, né? Ou do que eu quero, mas, assim, na verdade, é deixar o fluxo ir. Enfim, se você puder falar um pouquinho sobre a comparação, e sim, sobre essa questão da própria devoção, da própria criança também, eu acho que acontece muito, da criança estar ali vendo, né, o que o adulto faz e tudo mais, e de alguma forma, assim, no meu ver, assim, é como se não tem como não existir, sabe? Sei lá, enfim, tô soltando aqui. E você ainda quer que eu faça isso tudo batendo palma e dando mortal para trás, né? Então, falar um pouquinho sobre a comparação. Você falou comparação e não comparação, né? Quando eu não faço uma comparação, eu estou fazendo o esforço de não comparar. É uma ação. Então, ela já não é um fluxo natural, o não comparar, né? O não comparar, o não competir, o não justificar, o não ppp, o não papapá. Aonde entra a comparação? A comparação, ela entra porque existe um senso de individualidade. Existe um senso de um eu individualizado. Existe um programa que é um programa que roda não somente em você, ele roda em todos nós, né? Inclusive o complexo da própria mente, do próprio ego, são extremamente eficazes, por isso que perpetuam dentro da espécie até hoje, porque garante a sobrevivência, garante com que eu esteja aqui conversando com você como uma consciência individual, trazendo uma mensagem que não é individualizada, uma mensagem que é atemporal, por exemplo. Então, se esse senso de eu individual ele não existisse, iria ocorrer algo muito maravilhoso, porém talvez utópico em toda a sociedade humana como um todo, que seriam todos serem as suas próprias plataformas de unidade aqui em solo, todos estariam iluminados. Logo, não precisaríamos existir, não precisaríamos absolutamente nada, porque a gente não teria o que realizar, né? A, a opção do planeta Terra é justamente por ser esse local de prova, por ser esse local de expiação, por ser esse local de desenvolvimento e de expansão, né? Então, quem está aqui nesse momento está sujeito à roda, está sujeito ao círculo divino, ao ciclo divino cíclico, né, dessa roda dentro da roda que manifesta toda essa incongruência kármica. Para quê? Para que o ser se autodesenvolva e saia por si só dessa roda. Então você consegue sair dessa roda por si mesmo e encerrar o seu ciclo de encarnações quando você percebe-se uma consciência não individual. Então, quando vai deixar de existir comparação? Nunca. Porque quando a criança, aí eu vou relacionar com a criança, ela começa o seu próprio desenvolvimento, automaticamente ela começa a se perceber um ser autônomo, individualizado, que tem os aprendizados, que tem os seus gostos, que tem as suas manias, que tem as suas amizades, que tem as suas preferências. Até então, por exemplo, eu esqueci agora que idade é essa, mas, por exemplo, a criança, primeiro, ela não se percebe um ser individualizado. Depois ela se percebe diferente da mãe. Depois ela se desliga da mãe. Depois ela, né,
aí ela vai tendo aí todas as suas relações que são comuns a todas as crianças, que são comuns a todos os seres humanos. Então, quando você fala do tipo, comparar me frustra, seja qual comparação ela for, ela vai ser frustrante. Por que ela vai ser frustrante? Porque você vai descobrir que isso, em algum momento, isso não vai te levar a nada. E aí você colocou com relação à idealização, né, também. Justamente o que traz o sofrimento, além do senso de separação, ou seja, o eu individual, isso que não é unidade, né, traz esse sofrimento, esse não pertencimento, né, ele vem junto com diversos dispositivos, e um deles é esse, que é a própria comparação em si. Isso vem por conta do desejo de pertencer, do desejo de ser. Então, eu me sinto separado, tenho o desejo de fazer parte, ser algo, me desenvolver, ser como fulana, ser como Beltrano. E eu sofro por isso. Por quê? Porque eu nunca vou ser como outra pessoa. Porque a minha manifestação no mundo, e aí eu vou entrar em Bhakti agora, porque a minha manifestação no mundo, ela só vai ser real e verdadeira comigo mesmo quando eu me assumir real e verdadeiro comigo mesmo, em todo o sagrado que eu sou. Então, se eu não assumo real e verdadeiramente a divindade que eu sou, eu vou estar projetando uma ideia do que eu poderia ser, ou de como maravilhoso seria se eu fosse. Quão maravilhoso seria se eu pertencesse. Só que todo esse glamour, ele não existe. Não aqui no planeta Terra. Se a gente for ver as almas dos iluminados, os espíritos e o que quer que seja, e os santos e toda essa questão toda, lá em cima é tudo lindo, tudo maravilhoso, brilhoso, cheio de pedrinha, lindo, brilha muito mais que as outras, brilha muito menos, brilha, tanto faz, não tem problema, não é isso que a gente está vendo aqui. Mas isso traz um sofrimento para o ser humano encarnado no planeta que quer se sentir parte, porque acredita estar separado. Então a gente relaciona a criança no seu autodesenvolvimento e no reconhecimento de um eu individual. Isso é uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque ela descobre que tem seu lugar. Uma maldição porque inicia os processos competitivos. Entra na expansão. Entra no movimento da expansão da consciência. Aí começa a perceber que é necessário um despertar. Por quê? Porque não estou me sentindo parte disso. Aí eu descubro que eu sou parte disso. Aí eu me puno por eu ter sido tão injusto comigo mesmo durante tanto tempo. E eu descubro que eu estou dando volta atrás do meu rabo porque eu quero ser algo que eu não sou. Aí entra em Bhakti, que é a devoção ao divino que eu sou. A devoção ao Deus que eu sirvo. A essa presença que eu sou. Se acaba com a competição, com a comparação, que foi a comparação, né? Que está intimamente ligada à competição, porque quando você começa a comparar, você começa automaticamente a competir. Porque você está comparando. Fulano está melhor, fulano está lendo mais, fulano está mais magro, fulano gosta mais, fulano ganha mais, fulano... Aí você começa a competir. E o engraçado é que você não está competindo com o outro, você está competindo consigo, porque o outro nem sabe que você está competindo com ele. Você está só na sua cabeça competindo. Tá, 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 tá.
querendo ser algo que não se é. Então, eu preciso resolver-me comigo mesmo para que eu cesse a comparação. Aí, o que acontece? Lembra da história do carvão? A brasa do carvão. Tem o não abrasar do carvão. O que é o não abrasar do carvão? O carvão, ele está ali, ele está com fogo, qualquer vento que vai bater nele, ele vai se abrasar. O que é isso? É esse movimento que traz o sofrimento. A comparação, nesse caso, o vento bate. Então, o que acontece? Se eu ficar me preocupando em tentar apagar isso, eu não vou aproveitar o abrasar do carvão para que eu descubra de onde está vindo esse vento. O que nesse vento bate em mim que aciona esse gatilho? O abrasar do carvão é o gatilho. Ele está ali quieto, bonitinho, mas bate um vento e ele vira até fogo, dependendo da quantidade de vento. Ele vira até fogo. Aquele carvão que está ali em brasa, ele se incendeia. O que é esse incendiar? O que é esse abrasar desse carvão? É justamente um vento, ou seja, algo que vem até isso, que não está resolvido em mim, que pode parecer inofensivo, mas que aciona um gatilho em mim. Quando perceber-se divino, quando perceber-se seu próprio amor, quando perceber-se que já é tudo o que busca, cessa-se a comparação. Aí, ela não vem com a energia da comparação mais. Ela vem com outro tipo de energia. Talvez, se eu usasse tal coisa, eu pudesse usufruir mais dessa minha existência do que se eu não usasse. Talvez, se eu me alongasse toda manhã, eu não teria dores nas costas, mas você não passa para o outro um movimento que é seu mais. Ah, fulano faz tal coisa, fulano tá bem, fulano ganha mais, fulano sei lá o quê. Aí você traz essa responsabilidade para si. Por quê? Porque você percebe-se um com todo e tudo que você faz para o outro, você está trazendo para si mesmo a todo momento, como um espelho. Então, sabe aquela coisa do tipo assim, como eu cesso a comparação? Como eu cesso é o abrasar do carvão. É observar o que incendeia esse carvão. E não o carvão em si que está pegando fogo, porque ele está pegando fogo. Não adianta você tentar pegar ele, porque você vai queimar sua mão. Vai ser sempre uma dor. Agora, se você prestar atenção de onde vem o vento que ativa aquele gatilho, você já não irá confundir-se mais com o carvão. Então percebe, um senso de uma individualização traz em mim o movimento da comparação. Porque eu já não me percebo um com o outro, um com o todo. E a identificação com o ser traz para mim, dentro dessa confusão, dentro da ideia que eu estou separado, mas dentro da ideia também de que eu sou um eu individual.
Então, eu me identifico comigo. E aí eu vou trazer uma fala que eu não sei de quem é, pode ser de qualquer sábio maravilhoso que passou, ainda está vivo em algum lugar, que fala assim: não é sobre eu possuir coisas, é sobre essas coisas me possuírem. Não é sobre você comparar. É sobre esse mal tomar conta de você. E você se confundir com isso. Porque, por exemplo, eu tô aqui na roda, jogando o jogo junto com vocês. Só que eu não me confundo com o jogo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Sabe? Porque eu não estou confundido com o jogo. Você também pode fazer o que você quiser. Mas vai haver sofrimento. Por conta desse senso de identificação. Entendeu? Certinho? Dúvidas? Mais alguém? Moço do tricô? Tem alguma coisa? Alguém? É isso? Combinado? Então é isso. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. É isso mesmo? Então tá bom. Então, gratidão pela oportunidade de hoje. Você está vendo que a coisa só funciona quando alguém fala, né? É assim que funciona mesmo. Tô sentindo que o Ovani quer falar. Ah, não sei se o Avani quer falar, não. Eu cheguei atrasado hoje, não vou sentar na janelinha, não. Só ouvindo. Então tá. Então, uma linda noite para todas, para todos. Uma semana especial para todos nós. Namastê, pessoal. Namastê. Namastê.